8 centavos. No mesmo dia, a passagem 2025 começou com um aumento no preço das passagens de ônibus em algumas capitais. Os reajustes variam de 4% a 15%. No primeiro dia útil do ano, os passageiros estão pagando 50 centavos a mais por viagem nos ônibus de Belo Horizonte. Se você somar 26 dias trabalhados, né, aí já é um gasto muito grande, né? Já tá tirando o meu cafezinho já, 50 centavos. Na capital mineira, as passagens foram de R$ 5,25 para R$ 5,75. Mais de 2.200.000 pessoas usam transporte coletivo em BH. Moradores de outras 4 capitais também começam 2025 pagando mais caro. Em São Paulo, não tinha reajuste desde 2020. A partir da próxima segunda-feira, a tarifa vai passar de R$ 4,40 para R$ 5,00. Em Florianópolis, a tarifa subiu de R$ 6,00 para R$ 6,90 para quem pagar em dinheiro. No cartão do transporte coletivo municipal, fica um pouco mais barato, R$ 5,75. No Recife, a partir do próximo domingo, o aumento deve ser de 18 centavos. No mesmo dia, a passagem também vai subir no Rio de Janeiro, chegando a R$ 4,70. A gente não recebe bem. Já descontando, já piora a saúde, entendeu? O problema muda muito, é pouco dinheiro no bolso, né? Tá muito ruim as coisas. Você vai sentir o impacto disso? Muito. Segundo as empresas de ônibus, a inflação e a queda gradual no número de passageiros são os fatores que mais contribuem para os reajustes. Por isso, em algumas cidades, eles costumam ocorrer todo o início de ano. A questão que a gente está colocando aqui é como que você cobre esses custos, quem que vai pagar e de que maneira. Existe a proposta de um Sistema Único de Mobilidade, é uma PEC que está tramitando no Congresso, em que você, assim como no caso do SUS e do SUAS, você divide os custos e as responsabilidades entre os entes federativos. O Marlon, que utiliza o transporte coletivo de BH todos os dias, entende que é necessário equilibrar a receita e as despesas. Mas já que vai pagar mais, quer um serviço melhor. Tem que olhar uma junção, questão de preço de passagem, a qualidade do transporte. Então, eu acho que tem que fazer um peso dos dois lados, pesar para um lado e pesar do outro. De acordo com o levantamento feito pela consultoria econômica LCA, os reajustes das passagens representam um impacto de 6% na inflação anual. Quando você tem um reajuste de tarifas, obviamente que isso reduz o consumo das famílias, porque isso reduz a renda disponível, certo? E, obviamente, que o aumento do custo das passagens também, por sua vez, acaba rebatendo no índice de inflação como um todo, o que gera também, por sua vez, uma perda de poder de compra da população em geral. Vou gastar mais, com certeza, porque o salário vai ser assim, ó. Sabe que tem o lado das empresas também, mas e aí, como é que fica a população em geral, né? As que estão desempregadas, acho que tem que olhar essas questões também. Para falar um pouco mais sobre esse aumento das passagens de ônibus municipais e como impactam no bolso do trabalhador, eu converso agora com a economista da FGV, Carla Bene, que já está aqui com a gente no nosso telão. Carla, primeiramente, bom dia para você, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Isabela, obrigada também. Carla, quero começar a te ouvir a respeito desses reajustes, né? A gente fez um giro pelas principais capitais que vão ter esse aumento. O transporte acaba sendo um gasto fixo do trabalhador e pode parecer pouco, né? 15, 20, 60 centavos de uma forma mais isolada, mas quando a gente coloca no dia a dia e somado a outros aumentos que a gente também tem mostrado aqui na Globo News, tudo isso impacta demais na vida das famílias e principalmente quem não tem esse benefício das empresas, né? Um trabalhador informal, uma pessoa que está sem emprego. Olha, Isabela, essa questão da passagem do transporte, ela é tão impactante que no dia da eleição é importante que você não tenha cobrança justamente dos ônibus, porque senão as pessoas deixam de votar. Então, você veja o peso que a gente tem da questão do transporte. Então, quando a gente pega esse aumento agora, algumas cidades, por exemplo, acho que o maior percentual foi Florianópolis, se eu não me engano, chegou a 15% de aumento. Isso daí tem um impacto muito grande. Outra questão é quando você deixa de fazer as correções. Por exemplo, em São Paulo, nós estávamos desde 2020 com o mesmo valor da passagem.
Eu peguei aqui rápido o IPCA, podia ter pegado o IGPM, mas eu peguei o IPCA. De 2020 agora até 2024, deu 32% de correção. Então, se você pegar o percentual que foi corrigido, foi menos do que a inflação no período, mas quando ele é aplicado, você sente um impacto sim. Então, deixar também de fazer a correção devida por uma questão política, quando você tem que aplicar, a dose acaba sendo maior. Então, esse também é um outro problema que a gente precisa pensar. Bom, e quando as prefeituras, de uma forma geral, anunciam esses aumentos, eles alegam, por exemplo, a recomposição por causa da inflação, mas também alegando que haverá uma melhora no serviço, que a frota vai ser modernizada, que a infraestrutura e também os horários vão sofrer melhorias, mas muitas vezes a gente não vê isso na prática, ou seja, o usuário paga mais e não tem esse retorno na mesma medida. Eu acho que a resposta para isso é sempre mais transparência. As prefeituras precisam colocar nos seus portais as linhas, o que foi feito de melhoria, qual é o projeto de investimento que você vai ter com as empresas. Então, eu acho que quanto mais transparência, o mundo, a tecnologia caminha para isso. Então, portais de transparência dentro das prefeituras, dos sites, isso é fundamental, porque a população ela precisa sentir de verdade que o ônibus que ela entrou tem ar condicionado, não tem, como é que está o banco, como é que está a estrutura, o horário, o tempo que a pessoa espera, o ponto que ela espera. Então, tudo isso precisa ser cada vez mais explicitado e a população também tem que fazer a sua cobrança, porque ela está pagando mais e ela precisa realmente de retorno, e eu acho que a questão da transparência, ela precisa ser cada vez maior por parte das prefeituras. E a gente não pode esquecer, como foi muito bem falado na reportagem, desse PL que está tramitando com a possibilidade da gente ter um transporte gratuito e universal. Essa é uma decisão política, muito mais do que uma decisão financeira. Bom, Carla, você fala de decisões políticas, né? E a gente acompanhou aqui em São Paulo, você até lembrou agora há pouco, a gente estava com a tarifa congelada em 4 anos. O último reajuste feito para R$ 4,40 foi feito pelo então prefeito Bruno Covas. E aí a prefeitura congelou, porque o vice-prefeito que assumiu o cargo no lugar do Bruno Covas, quando ele faleceu logo no início do segundo mandato, foi Ricardo Nunes, reeleito. Foi uma decisão de governo de congelarem essa tarifa, até porque tinha eleição ano passado. Mas aí quando a gente vê o reajuste, o aumento de 60 centavos no preço da passagem, isso assustou. E aí fiz todo esse preâmbulo aqui para trazer as explicações políticas, porque a prefeitura dizia o seguinte: bom, mas se a gente for levar em consideração esse acumulado do IPCA de 32%, a gente teria que saltar de uma tarifa de R$ 4,40 para R$ 5,84. Isso é uma explicação, até eles precisaram dessa explicação para a Justiça. Mas quando isso cai no bolso do trabalhador ou de quem está precisando se deslocar no dia a dia, esse impacto ele é muito brusco, né? Esse reajuste de 60 centavos, por exemplo, aqui em São Paulo. E aí eu aproveito para te questionar, você falou da gratuidade nas eleições, mas quando a gente faz um panorama, né? Qual que é a camada da população ou qual o perfil da população que acaba sendo mais afetado com esse tipo de reajuste? Esse reajuste impacta diretamente a questão orçamentária. E a gente sempre, quando pensa no transporte, Isabela, a gente pensa no deslocamento para o trabalho. Mas a gente também tem que pensar no deslocamento para o lazer. Então, a pessoa que tem uma redução orçamentária, ela deixa de sair, inclusive, de fazer outras coisas que ela tem vontade, justamente porque a passagem aumentou. Então, ela deixa de sair até no final de semana, ou de sair de uma atividade que ela está para ir para outra no seu deslocamento. Então, se você tem
se você está desempregado, se você teve uma restrição orçamentária, isso daí impacta sempre a camada mais prejudicada financeiramente da população. Então, quando a Prefeitura de São Paulo, inclusive, ela sempre dá das suas alegações os percentuais de gratuidades que ela tem, né? Que é o idoso, que é o estudante social, ela tem uma lista toda de gratuidades. Mas eu acho que a gente sempre deve aproveitar esse tema para ampliar mais o debate e discutir o transporte público gratuito para todos, porque isso daí melhora, inclusive, a movimentação da população e até o comércio, porque a pessoa sai de casa sem ter que pensar duas vezes. E é